Além da ordem, mais 12 regras para a vida. Por Jordan Peterson. Tradução de Wendy Campos. Editora Alta Books, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Assim como é possível auxiliar-me comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Juan. Graças ao Juan podemos agora ouvir este livro, então contribua você também. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você auxiliará também a possibilidade de perenidade, continuidade e perpetuidade deste trabalho que aqui é feito, caso concorde com ele. Eu também peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque isso é de graça e todos podem fazê-lo, não é mesmo? Caso já não tenham feito. Isso gera muita diferença em termos de engajamento. E o engajamento é importante para que a plataforma entenda que o meu trabalho é relevante, minimamente relevante. Então curta, compartilhe e comente. Inscreva-se aqui no canal, caso já não tenha feito-o. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Estamos na regra 5ª. Não faça o que odeia. A ordem patológica em seu disfarce cotidiano. Tive um cliente que trabalhava em uma grande empresa. Parte de seu trabalho envolvia se sujeitar a uma enxurrada constante de idiotices. Ela era uma pessoa sensata e honesta, que enfrentou e superou uma vida difícil e desejava genuinamente contribuir e trabalhar de acordo com seu bom senso e honestidade. No ambiente corporativo, ela acabou envolvida em uma longa discussão por e-mail e em pessoa sobre a possível ofensividade do termo flip chart, uma expressão comum que se refere a várias folhas de papel, normalmente apoiadas em um tripé. Para aqueles que ainda acham difícil acreditar que conversas como essa ocupam horas de funcionários de grandes empresas, basta uma rápida busca no Google pela expressão em inglês flip chart derogatory, flip chart depreciativo em tradução livre. Você constatará imediatamente que existe uma preocupação ampla e genuína com esse problema. Muitas reuniões foram realizadas pelos superiores de minha cliente para discutir esse assunto. Ao que parece, flip já foi um termo depreciativo para filipino em países anglófonos. Encontrei poucas evidências de seu uso atual. Mesmo que a antiga ofensa não tenha absolutamente nada a ver com flip chart, os gestores da empresa de minha cliente consideraram que valia a pena gastar tempo discutindo a natureza hipoteticamente preconceituosa da expressão e formulando um termo substituto, cujo uso acabou se tornando obrigatório entre os funcionários. Tudo isso, apesar do fato de nenhum funcionário de nacionalidade ou descendência filipina ter se queixado do uso do termo pela empresa. De acordo com o Global Language Monitor, que monitora, mas não aprova, o uso de palavras politicamente corretas, o termo apropriado agora é bloco de escrita, apesar do fato de um flip chart não ser um bloco. De qualquer modo, a empresa em questão decidiu-se pelo termo bloco de cavalete, o que parece uma descrição mais precisa. Não que sua solução comparativamente elegante diminua a tolice da questão. Afinal, ainda existem outras palavras em inglês como flip-flopped, mudar de forma repentina, flippant, impertinente, flip-flops, chinelo, flippers, nadadeira, e assim por diante. E pelo menos as duas primeiras soam mais depreciativas à primeira vista do que flip chart, se é que vamos nos preocupar com esse tipo de coisa. Agora, você pode se perguntar, que diferença essa pequena mudança na terminologia realmente faz? É um problema banal.
Por que alguém se importaria com o fato de essa mudança sequer estar sendo discutida? Por que não ignorar, já que é melhor ignorar tamanha insanidade e se concentrar em algo mais importante? Porque, é claro, você pode alegar que dar atenção a alguém que está lidando com esse tipo de questão é tão perda de tempo quanto se atentar para a discussão em si. E eu diria que é exatamente esse o enigma que a regra quinta está tentando resolver. Quando deixar de participar de um processo preocupante que vê ou pensa ver se desenrolando à sua frente? Em sua primeira carta, minha cliente me contou que não só a discussão questionando o uso de flipchart foi bem recebida por seus colegas de trabalho, como também imediatamente surgiu uma espécie de concurso para identificar e informar outras palavras que também pudessem ser ofensivas. Blockboard, quadro negro, foi mencionada, assim como master key, chave mestra. A primeira, porque se referir a qualquer coisa como negra preta, mesmo que essa seja a sua cor, é de alguma forma racista em nossos tempos de hipersensibilidade. A segunda, por causa da sua relação hipotética com a terminologia historicamente associada à escravidão. Minha cliente tentou entender o que estava presenciando. Essas discussões dão às pessoas uma sensação superficial de serem boas, nobres, compassivas, de coração aberto e sábias. Então, se para fins de argumentação alguém discordar, como poderia entrar na discussão sem ser considerado anticompassivo, tacanho, racista e malvado? Ela também ficou perturbada, porque ninguém em seu local de trabalho pareceu se incomodar com o fato de que um determinado grupo pudesse conferir a si mesmo a autoridade para banir palavras e desdenhar ou mesmo punir aqueles que continuaram a usá-las sem se dar conta de qualquer falha ética de sua parte e sem perceber o perigo de tal censura, que poderia facilmente se estender, digamos, a opiniões pessoais, tópicos de conversação ou até mesmo livros. Por fim, minha cliente acreditava que toda a discussão constituía um excelente exemplo de diversidade, inclusão e equidade, termos que se tornaram verdadeiros mantras para os departamentos de recursos humanos ou aprendizagem e desenvolvimento. Ela trabalha neste último. Considerava os mecanismos de doutrinação corporativa e propaganda ideológica. E parte da maneira pela qual o politicamente correto, típico sobretudo de muitos programas universitários, estende seu alcance para a cultura mais ampla. No entanto, o mais importante foram as perguntas que ela me fez em uma de suas cartas. Seria o caso de dar um basta? Quando e onde paramos? Se uma pequena minoria, mesmo hipoteticamente, acha algumas palavras ofensivas, o que acontecerá? Continuamos a proibir palavras indefinidamente? O que minha cliente estava percebendo, pelo menos do seu ponto de vista, não era um único evento, hipoteticamente capaz de conduzir os envolvidos por um caminho perigoso, mas uma variedade ou sequência de eventos unidirecionais, identificável e com relação de causalidade. Esses eventos pareciam formar um padrão coerente, associado a uma ideologia com propósito, explícita e implicitamente direcional. Além disso, o efeito dessa direcionalidade vinha se manifestando, ao que tudo indica, por um período de tempo razoável, não apenas no mundo corporativo da minha cliente, mas no mundo mais amplo de instituições sociais e políticas em torno da empresa para a qual ela trabalhava. Embora bastante isolada no departamento que, por acaso, integrava o epicentro da blitz ideológica da empresa em questão, ela percebia à sua volta evidências de que os processos que a perturbavam tinham um efeito prejudicial sobre outras pessoas, além do efeito em sua consciência. É importante entender que, para minha cliente, essas questões não eram meros conceitos insignificantes, conceitos filosóficos insignificantes. Elas a incomodavam profundamente e perturbavam sua vida. É claro que ser obrigado a fazer coisas estúpidas e odiosas é desmoralizante. Alguém designado para uma tarefa inútil ou mesmo contraproducente acabará esmorecendo, se tiver algum bom senso, e encontrará dentro de si pouquíssima motivação para realizá-la. Por quê? Porque cada fibra do seu ser genuíno luta contra essa necessidade. Fazemos as coisas que fazemos porque as consideramos importantes, em comparação com todo o resto. Julgamos o que valorizamos como algo digno de sacrifício e busca. Essa dignidade nos motiva a agir, apesar do fato de a ação ser difícil e perigosa. Quando somos solicitados a fazer coisas que consideramos odiosas e estúpidas,
Ao mesmo tempo, somos forçados a agir de forma contrária à estrutura de valores que nos motiva a seguir em frente com coragem e nos protege contra a degeneração em confusão e terror. Ser fiel a ti mesmo, como disse Polônio em Hamlet, de Shakespeare. Esse ti mesmo, o eu, a psique integrada, é na verdade a arca que nos protege quando as tempestades desabam e o nível da água sobe. Agir violando seus preceitos, suas crenças fundamentais, é conduzir o próprio navio para os baixios da destruição. Agir violando os preceitos desse eu fundamental é trapacear no próprio jogo, sofrer o vazio da traição, perceber na esfera abstrata e experimentar de forma encarnada a perda que inevitavelmente está por vir. Que preço minha cliente pagou por sua subjugação inicial aos ditames arbitrários de seus gerentes? Ela era uma imigrante de um país do antigo bloco soviético e já experimentara mais do que suficiente da ideologia autoritária. Em consequência, sua incapacidade de determinar como poderia objetar ao que estava acontecendo a deixou se sentindo fraca e conivente. Além disso, nenhuma pessoa sensata poderia permanecer motivada a se esforçar em um lugar como seu local de trabalho acabou se tornando, onde absurdos do tipo conceitual não apenas ocorriam continuamente, mas eram encorajados, ou pior ainda, exigidos. Tal ação ridiculariza o próprio trabalho produtivo, até mesmo a própria ideia de trabalho produtivo. E isso é, de fato, parte da verdadeira motivação para esse comportamento. Pessoas que se ressentem com a competência e a produtividade genuínas têm todos os motivos para minar e denegrir até os conceitos de ambos. Então, o que ela fez sobre o estado desmoralizante em que se encontrava? Minha cliente não se sentia confiante o suficiente no seu cargo ou em relação à capacidade dos seus gerentes para que pudesse discutir abertamente as suas objeções. Embora as nossas conversas evidenciassem o seu desejo intenso de escapar da situação. Em consequência, ela começou a desenvolver o que poderia ser considerado uma ação de retaguarda. Ela já estava envolvida no desenvolvimento de projetos do treinamento interno para a empresa, como mencionamos. Foi possível, portanto, começar a se diversificar, oferecendo seus serviços como palestrante em uma variedade de conferências corporativas. Embora nunca tenha confrontado diretamente a questão do flip chart, e pode ter sido sábio evitar fazê-lo, ela começou a falar contra o tipo de pseudociência que caracteriza muitas das ideias que os gerentes corporativos, em especial nos departamentos de recursos humanos, consideram válidas. Por exemplo, realizou uma série de palestras criticando a moda generalizada de estilos de aprendizagem, uma teoria baseada na ideia de que existem entre 4 e 8 diferentes modalidades preferidas e mais favoráveis para cada indivíduo, quando usadas para dominar novas ideias. Entre eles estão o visual, auditivo, o verbal, o físico e o lógico. O problema com a teoria dos estilos de aprendizagem? De forma bem básica, simplesmente não há qualquer evidência de sua validade. Em primeiro lugar, embora os alunos possam manifestar preferência por uma forma de transmissão de informações em detrimento de outra, do ponto de vista prático, transmiti-las de determinada forma não melhora seu desempenho acadêmico. Em segundo lugar, e isso faz sentido, dado o primeiro problema, não há evidências de que os professores possam avaliar com precisão o estilo de aprendizagem de seus alunos. Portanto, embora não tenha sido possível confrontar diretamente a tolice específica que a perturbava, após uma longa estratégia e bastante trabalho, minha cliente conseguiu se opor de maneira muito eficaz à ignorância que se passava por conhecimento psicológico entre um subconjunto substancial dos seus colegas de trabalho e funcionários de outras empresas, onde aconteciam as mesmas coisas. Ela também havia trabalhado como jornalista para um dos principais jornais da Albânia, seu país de origem, e começou a dar prioridade a isso. Embora não fosse bem remunerado, o trabalho possibilitou que ela desenvolvesse uma excelente reputação profissional e que batalhasse na mídia impressa pelo que acreditava, alertando os cidadãos do seu estado, outrora dominado por comunistas, acerca do movimento em direção à opinião totalitária,
que começava a se tornar atraente para as pessoas no Ocidente. Que preço minha cliente pagou por sua decisão de se posicionar e lutar? Para começar, ela teve que enfrentar seu medo de represálias, bem como o fato de que tal medo, aliado à profunda aversão que sentia pelas manobras ideológicas que caracterizavam seu local de trabalho, estava minando o seu interesse pelo cargo, bem como fazendo-a se sentir inadequada e covarde. Então, teve que ampliar suas atividades profissionais. Primeiro, correr o risco de se oferecer como palestrante em convenções corporativas. E as pessoas geralmente são muito relutantes em falar em público. É um medo comum, muitas vezes severo o suficiente para interferir no progresso da carreira. Segundo, dominar a literatura, capacitando-se a falar de maneira confiável e informada. E terceiro, apresentar material que, dada a sua natureza crítica, estava fadado a ofender uma proporção razoável dos presentes, precisamente aqueles que aceitavam e propagavam as teorias que ela agora desacreditava. Tudo isso significava enfrentar seu medo, de inação tanto quanto de ação. Essas mudanças foram um intenso desafio, mas a consequência foi a expansão de sua personalidade e competência, bem como a consciência de que estava fazendo uma contribuição social genuína. Acredito que o bem que as pessoas fazem, por menor que pareça, tem uma influência mais ampla no mundo do que se imagina, e acredito o mesmo sobre o mal. Cada um de nós é mais responsável pelo estado do mundo do que acreditamos, ou nos sentiríamos confortáveis em aceitar. Sem atenção cuidadosa, a própria cultura se inclina para a corrupção. A tirania cresce devagar e exige que recuemos a passos relativamente pequenos. Mas cada passo para trás aumenta a possibilidade do próximo recuo. Cada traição da consciência, cada ato de silêncio, apesar do ressentimento que experimentamos quando silenciados, e cada racionalização enfraquece a resistência e aumenta a probabilidade do próximo movimento restritivo. É isso que acontece quando aqueles que progridem se deleitam com o poder recém-adquirido. E essas pessoas sempre existirão. É melhor se posicionar vigilante quando os custos são relativamente baixos e talvez quando as potenciais recompensas ainda não tenham desaparecido. Melhor se posicionar antes que a capacidade de fazê-lo seja comprometida de forma irremediável. Infelizmente, muitas vezes as pessoas agem contra sua consciência, mesmo sabendo disso. E o inferno tende a chegar passo a passo, uma traição após a outra. Lembre-se de que é raro que as pessoas se posicionem contra o que sabem ser errado, mesmo quando as consequências são relativamente pequenas. E isso é algo a considerar profundamente, se você está preocupado em levar uma vida moral e cuidadosa. Se não objetar quando as transgressões contra sua consciência são menores, por que presumir que não participará voluntariamente quando elas de fato saírem do controle? Parte de se mover para além da ordem é saber quando há motivos para isso. Parte de se mover para além da ordem é entender que sua consciência tem primazia sobre sua ação, de forma a se sobrepor ao dever social convencional. Se você decidir se posicionar e recusar uma ordem, se fizer algo que os outros desaprovam, mas que acredita firmemente ser o correto, deve estar em uma posição de confiar em si mesmo. E isso requer tentar viver uma vida honesta, significativa e produtiva, exatamente o tipo de vida de uma pessoa que despertaria a sua confiança. Se você agiu com honra e, portanto, se mostrou uma pessoa confiável, será a sua decisão de se recusar a obedecer ou agir de maneira contrária às expectativas do público que ajudará a sociedade a se manter de pé. Ao fazer isso, você pode se juntar à força da verdade que põe fim à corrupção e à tirania. O indivíduo soberano, desperto e atento à sua consciência, é a força que impede o grupo, como a estrutura necessária que norteia as relações sociais normativas, de se tornar cego e mortal. Não quero terminar essa parte em um tom de falso otimismo. Em correspondência posterior com a minha cliente, soube que ela mudou de emprego, de uma grande organização para outra, várias vezes nos anos que se seguiram. Em um dos empregos, ela conseguiu um bom cargo, que possibilitou que se envolvesse em um trabalho produtivo, sensato e significativo. No entanto, embora bem-sucedida nessa empresa, ela foi demitida durante uma reorganização corporativa. E desde então, descobriu que as outras empresas para as quais trabalhou
estão totalmente dominadas pelos modismos das políticas linguísticas e de identidade, assim como seu local de trabalho original. Alguns dragões estão por toda parte e não são fáceis de derrotar, mas suas tentativas de contra-atacar, seu trabalho para desmascarar teorias pseudocientíficas, seu trabalho como jornalista, ajudaram a fortalecê-la contra a depressão e a reforçar a sua autoestima. Fortifique sua posição. Quando a cultura se desintegra, porque se recusa a se conscientizar da sua própria patologia, porque o herói visionário está ausente, quando a cultura se desintegra, ela desaba no caos subjacente a tudo. Sob tais condições, o indivíduo pode mergulhar de maneira voluntária e tão profunda quanto ousar, e redescobrir os princípios eternos que renovam a visão e a vida. A alternativa é desespero, corrupção e niilismo, subjugação impensada às falsas promessas do utopismo totalitário e da vida como um escravo infeliz, mentiroso e ressentido. Se você deseja se envolver em um grande empreendimento, mesmo que se considere uma mera peça de engrenagem, precisa deixar de fazer coisas que odeia. Se você deseja se envolver em um grande empreendimento, precisa deixar de fazer coisas que odeia. Deve fortificar sua posição, independentemente de sua mesquinhez e pequenez, enfrentar a falsidade organizacional que mina o seu espírito, enfrentar o caos que emerge, resgatar seu pai quase morto das profundezas e viver uma vida genuína e verdadeira. Do contrário, a natureza se envergonha, a sociedade se torna estúpida e você continua uma marionete com seus cordões manipulados por forças demoníacas que operam nos bastidores. E tem mais uma coisa: a culpa é sua. Ninguém está destinado, no sentido determinístico, a permanecer uma marionete. Não estamos desamparados. Mesmo sob os escombros das vidas mais destruídas, ainda podemos encontrar armas úteis. Da mesma forma, até o gigante da aparência mais terrível pode não ser tão onipotente quanto proclama ou aparenta. Admita a possibilidade de ser capaz de revidar, a possibilidade de resistir e preservar sua alma, e até mesmo o seu trabalho. Mas também há a possibilidade de surgir um emprego melhor, se conseguir tolerar a ideia de transformação. Se você está disposto a se conceituar como alguém que poderia, e talvez mais importante, deveria, defender a sua posição, pode começar a perceber as armas à sua disposição. Se o que está fazendo o leva a atacar os outros impulsivamente, se o que está fazendo destrói sua motivação para seguir em frente, se suas ações e omissões fazem com que sinta desprezo por si mesmo e, pior, pelo mundo, se a maneira como conduz sua vida impossibilita que acorde feliz pela manhã, se está atormentado por um profundo sentimento de autotraição, talvez esteja optando por ignorar aquela voz calma e baixa, por mais inclinado que possa estar a considerá-la algo a que só os fracos e ingênuos atendem. Se em seu trabalho você for requisitado a fazer algo que desperte o desprezo por si mesmo, que o leve a se sentir fraco e envergonhado, propenso a atacar aqueles que ama, sem vontade de ter um desempenho produtivo e cansado de sua vida, é possível que seja a hora de refletir, avaliar, criar estratégias e se colocar em uma posição em que seja capaz de dizer não. Talvez você conquiste mais respeito das pessoas às quais se opõe por motivos morais, mesmo que ainda pague um preço alto por suas ações. Talvez elas até venham a repensar a própria postura, se não agora, com o tempo, já que suas consciências podem atormentá-las com a mesma voz baixa e calma. Praticabilidades. Talvez você também deva se preparar para uma mudança lateral, para outro emprego, por exemplo, constatando algo como: esta profissão está anestesiando a minha alma e definitivamente não é para mim. É hora de dar os passos necessários e meticulosos para organizar o meu currículo e me engajar na difícil, exigente e muitas vezes ingrata busca de um novo trabalho, mas na qual você só precisa ter sucesso uma vez, e talvez possa encontrar um cargo que pague melhor e seja mais interessante, e no qual trabalhe com pessoas que não apenas se recusam a aniquilar seu espírito, mas também o rejuvenesçam. Talvez seguir os ditames da consciência seja de fato o melhor plano possível à sua disposição, o mínimo a fazer,
Caso contrário, você terá que viver com seu senso de autotraição e reconhecimento de que suportou o que, na verdade, era intolerável. Nada disso é bom. Posso ser demitido. Bom, prepare-se agora para procurar e conseguir outro emprego, que com sorte será melhor, ou para discutir com seu gerente com um argumento bem preparado e articulado. E não parta do pressuposto de que deixar o emprego, mesmo que de maneira voluntária, seja necessariamente algo ruim. Tenho medo de mudar. Bom, claro que tem, mas medo comparado a quê? Esse medo se equipara ao de continuar em um trabalho no qual o que está em jogo é a essência de ser? No qual se torna mais fraco, mais desprezível, mais amargo e mais sujeito à pressão e à tirania ao longo dos anos? Existem poucas opções na vida em que não há risco de ambos os lados. Existem poucas opções na vida em que não há risco de ambos os lados. E muitas vezes é necessário contemplar com a mesma minúcia os riscos de mudar e de permanecer inerte. Tenho visto muitas pessoas mudarem, às vezes após vários anos de estratégias, e acabarem em uma situação melhor, psicológica e pragmaticamente, depois da sua aprovação. Talvez ninguém mais me queira. Bem, a taxa de rejeição de candidaturas para novos empregos é extraordinariamente alta. Digo aos meus clientes para presumir uma taxa de 50-1. Assim, suas expectativas são definidas de forma realista. Em muitos casos, você será preterido para vários cargos para os quais está qualificado. Mas isso raramente é algo pessoal. Em vez disso, é uma condição de existência, uma consequência inevitável de uma sujeição um tanto arbitrária às condições ambivalentes de dignidade que caracterizam a sociedade. É consequência do fato de que currículos são fáceis de divulgar e difíceis de serem analisados, de que muitos empregos têm candidatos internos não divulgados e que, portanto, estão apenas seguindo a maré, e de que algumas empresas mantêm um estoque circulante de candidatos, caso precisem contratar rapidamente. Esse é um problema atuarial, estatístico, de parâmetros, e não necessariamente uma indicação de que há algo errado com você. O ideal é incorporar todo o realismo pessimista em suas expectativas, para não ficar desanimado demais. Estime 150 candidaturas escolhidas a dedo, que acarretarão de 3 a 5 entrevistas. Essa pode ser uma missão de 1 ano ou mais. É muito menos do que uma vida inteira de infelicidade e trajetória descendente. Mas não é algo insignificante. Não é algo insignificante. É preciso se fortalecer para isso, planejar e obter o apoio de pessoas que entendem o que você está fazendo e que avaliem realisticamente a dificuldade e as opções. No entanto, também pode ser que você esteja atrasado no desenvolvimento de suas habilidades e possa melhorar seu desempenho no trabalho, de modo a aumentar suas chances de ser contratado em outro lugar. Mas não há perda nesse processo. Quando não existem opções de mudança, não se pode dizer não com propriedade diante de um poder corrupto. Em consequência, você tem a obrigação moral de se colocar em uma posição de relativa força e fazer o que for necessário para aproveitá-la. Talvez também seja necessário ponderar o pior cenário possível e discuti-lo com aqueles que serão afetados por suas decisões. Entretanto, mais uma vez, vale a pena perceber que ficar onde não deveria estar pode ser o verdadeiro pior cenário, que o arrasta e o mata lentamente ao longo das décadas. Essa não é uma boa morte, embora lenta, e pouquíssimo nela não remete à desesperança que faz as pessoas envelhecerem rapidamente e ansiarem pelo fim da carreira. E, pior, da vida. Isso não é aprimoramento. Como diz o velho clichê, você precisa arrancar o band-aid, e é melhor que seja de uma vez. Você pode até esperar enfrentar alguns dolorosos anos de reconhecimento tardio de sua insuficiência e ser obrigado a enviar 4, 5 ou 10 solicitações de entrevista de emprego por semana, sabendo muito bem que a maioria será rejeitada sem ao menos uma segunda análise. Mas só é preciso ganhar na loteria uma vez,
e alguns anos de dificuldade e esperança superam toda uma vida infeliz com uma carreira degenerada e oprimida. E sejamos claros, não é uma simples questão de odiar o seu trabalho porque ele exige que você acorde muito cedo pela manhã, ou que se arraste até lá quando está muito calor, ou frio, com muito vento, ou ainda seco demais, ou quando está deprimido e com vontade de ficar na cama. Não é uma questão de frustração provocada quando é exigido que faça coisas servis ou necessárias, como esvaziar latas de lixo, varrer o chão, limpar banheiros, ou de qualquer outra forma ocupar um lugar humilde, mas merecido na base da hierarquia de competência, ou mesmo de tempo de serviço. O ressentimento decorrente desse trabalho necessário é, na maioria das vezes, apenas ingratidão, incapacidade de aceitar um lugar humilde e incipiente, relutância em adotar a posição do tolo ou arrogância e falta de disciplina. A recusa do chamado da consciência não é, de forma alguma, a mesma coisa que a irritação acerca de um baixo status indesejável. Essa rejeição, a traição da alma, é, na verdade, requisito para realizar um trabalho comprovadamente contraproducente, absurdo ou inútil. Para tratar os outros injustamente e mentir sobre isso. Para se enredar em uma ilusão, trair o seu eu futuro. Para tolerar tortura e abusos desnecessários e observar silenciosamente os outros sofrerem o mesmo tratamento. Essa rejeição é fechar os olhos e concordar em dizer e fazer coisas que traem os seus valores mais profundos e que o tornam um trapaceiro em seu próprio jogo. E não há dúvida de que o caminho para o inferno, pessoal e socialmente, não está pavimentado com boas intenções, mas sim com a adoção de atitudes e atos que perturbam, inevitavelmente, a sua consciência. Não faça o que odeia.